Olá, meu amigo! Seja bem-vindo ao nosso programa Apocalipse, Medo ou Esperança? Temos estado juntos todas as semanas, estudando a respeito das verdades de Deus para os últimos dias da história da Terra. Nossa vida tem sido unida, eu tenho sentido saudade de você. Eu estou muito feliz pela quantidade de pessoas que têm escrito para nós, que têm buscado entender cada uma dessas verdades com detalhes. E nós sabemos e entendemos que estamos no tempo do fim. Logo mais o nosso Senhor Jesus Cristo estará voltando para nos levar embora com Ele. Todas as semanas tem sido como se alguém estivesse abrindo a cortina do tempo e estivéssemos olhando por trás da cortina para entender cada um dos detalhes do que Deus espera da sua vida e da minha vida. Nesse momento especial em que vamos abrir a palavra de Deus, nunca estudamos aqui sem abrir a palavra do Senhor. Abrindo a palavra de Deus, sempre temos que orar. Eu gostaria de orar com você. Vamos orar agora? Vamos falar com Deus a respeito da verdade do Senhor? Vamos pedir a Ele que nos abençoe? Vamos orar. Misericordioso Deus e Pai que está no céu, em nome de Jesus Cristo, Teu Filho, o nosso Redentor, eu quero te pedir que nos abençoe ao estudarmos esse assunto agora. Um assunto tão importante para o final dos tempos. Te peço que abençoe essa pessoa que está em casa, para que ela seja também batizada com Teu Santo Espírito, para que ao abrir a palavra, a Tua palavra, possa entender qual é a Tua vontade para a vida dela e para a nossa vida. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Você se lembra a última vez que estudamos? Quando estávamos estudando os 6 selos do Apocalipse? No 6º selo, você veja que antes de passarmos para o 7º selo, que é o último, e o 7º selo é a volta de Jesus, nós vimos que Deus fez uma pausa e usou um capítulo inteiro do livro de Apocalipse para nos fazer compreender algo de suma importância que Ele tinha que fazer antes da sua volta, antes da volta de Jesus. Abra sua Bíblia comigo, Apocalipse capítulo 7, para que você veja qual foi esse trabalho que ocupou Deus durante todo esse tempo entre o 6º selo e o 7º. Vamos dar uma olhadinha. Apocalipse 7, verso 1. Depois destas coisas, vi 4 anjos que estavam sobre os 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem contra árvore alguma. Eu te pergunto, o que são estes 4 anjos nos 4 cantos da terra? São os 4 pontos cardeais, norte, sul, leste, oeste. Mas o que são ventos? Lembre-se, sempre a Bíblia tem que responder a si mesma. Abre a sua Bíblia em Jeremias. Jeremias, o livro de Jeremias é lá no Velho Testamento. Jeremias capítulo 51, você encontra essa resposta. O que são ventos na profecia? Veja o que Deus diz para você. Você encontrou? Então vamos ler juntos. Vamos lá, Jeremias 51, verso 1. Assim diz o Senhor: levantarei um vento destruidor contra a Babilônia e contra os que habitam em Lebe-Camai. Enviarei estrangeiros contra a Babilônia, que a padejarão e esviarão a sua terra. Virão contra ela em redor no dia da calamidade. O que você entendeu? Ventos são guerras. E o próprio Deus diz isso. Como é bom deixar a Bíblia responder a si mesma. Agora volte então para Apocalipse 7, onde você vai voltar a entender agora um pouco melhor. Porque agora nós sabemos mais um dos detalhes, mais um símbolo, mais um significado. Apocalipse 7, verso 1. Então vamos juntos. Depois destas coisas vi 4 anjos que estavam sobre os 4 cantos da terra. Lembra? Pontos cardeais. O que eles estavam fazendo lá? Retendo os 4 ventos da terra. Retendo as guerras, uma guerra mundial, para que nenhum vento, nenhuma guerra soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem contra árvore alguma. O que é isso que você acabou de ver aqui? Essa é uma guerra nuclear. O que é que estavam retendo os 4 anjos? Estavam retendo as guerras, mas que não soprasse sobre contra o quê? Nem sobre a terra, nem sobre o mar, nem contra árvore alguma. Meu amigo, evidentemente essa guerra de que fala o capítulo 7 de Apocalipse não está falando nem da Primeira nem da Segunda Guerra Mundial. Porque aquelas 2 guerras não tiveram condição de destruir estas características que foram descritas aqui. Qual o tipo
de guerra que consegue destruir a terra, o mar e as árvores. Do que você acha que a Bíblia está falando? E esta guerra, ela seria solta, aconteceria, quando Deus tivesse terminado de fazer algo que está no capítulo 7, verso 2. Leia junto comigo. Vi outro anjo subir do lado do sol nascente, tendo o selo do Deus vivo. Ele clamou com grande voz aos 4 anjos, a quem fora dado o poder de danificar a terra e o mar, dizendo: não danifiqueis nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até que tenhamos selado nas testas os servos do nosso Deus. Interessante. Quer dizer que este tipo de guerra só aconteceria quando Deus então tivesse acabado de selar nas testas os servos de Deus. E continua lendo o verso 4. E ouviu o número dos que foram selados. Eram 144 mil de todas as tribos dos filhos de Israel. E você poderia dizer para mim, mas Maísa, então é para o povo de Israel, eu não sou judeu, então isso não é para mim. Meu querido, minha querida, louve a Deus, porque essa profecia tem a ver com você. Abra a sua Bíblia em Gálatas, volta a sua Bíblia um pouquinho no livro de Gálatas, que você vai ficar impressionado com um detalhe que Deus quer dizer ali para você. Gálatas capítulo 3. Veja em Gálatas capítulo 3, verso 26. Presta atenção. Todos vós sois filhos de Deus, pela fé em Cristo Jesus. Pois todos vós que fostes batizados em Cristo, vos revestistes de Cristo. Desta forma, não há judeu nem grego, não há servo nem livre, não há macho nem fêmea, pois todos vós sois um em Cristo. Agora veja o verso 29 de Gálatas 3, 29. E se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e herdeiros conforme a promessa. O que você acabou de entender? Você sabe que Abraão é o pai dos judeus? Sabe ou não sabe? Sabe disso. Mas o que a Bíblia acabou de dizer para você? Que hoje em dia, quem é descendência de Abraão é aquele que crê no Senhor, é aquele que aceitou Jesus Cristo. Agora vai para mais um texto. Abra sua Bíblia em Romanos. Para trás um pouco na sua Bíblia. Romanos, capítulo 9. Te dá uma descrição clara de quem é verdadeiramente judeu hoje. Romanos, capítulo 9, nos dá essa descrição clara. Romanos 9, abriu? No verso 8. Veja bem. Comece desde o verso 6, que fica mais fácil para você e eu entendermos. Não que a palavra de Deus haja falhado, pois nem todos os que são de Israel são israelitas. Nem por serem descendência de Abraão, são todos seus filhos. Pelo contrário, em Isaque será chamada a tua descendência. Isto é, não são os filhos da carne que são os filhos de Deus, mas os filhos da promessa são contados como descendência de Abraão. Isso não te enche de alegria? Isso não faz com que você pare para pensar quem realmente é povo de Israel hoje? Quem é realmente povo escolhido de Deus hoje? Quem segue ao Senhor Jesus Cristo? Quem o aceitou pela fé, como vimos em Gálatas? Portanto, aqui, como você viu em Apocalipse 7, quando ali diz que serão selados os filhos de Israel, somos você e eu. É quem aceitou o Senhor Jesus. E se você ainda não aceitou o Senhor Jesus, você deve fazê-lo, porque só será selado a pessoa que tiver recebido o Senhor Jesus. Mas até quando seria detida esta guerra infernal? Apocalipse 7:2. Veja ali. Vi outro anjo subir do lado do sol nascente, tendo o selo do Deus vivo. Ele chamou e clamou com grande voz aos 4 anjos a quem fora dado o poder de danificar a terra e o mar, dizendo: não danifiqueis a terra, nem o mar, nem as árvores, até que tenhamos selados nas suas testas os servos do nosso Deus. Meu querido, minha querida, qual é o selo de Deus? Isso não te faz pensar? Qual será o selo de Deus descrito do Apocalipse? O Senhor Deus tem muitas maneiras de nos fazer compreender estas verdades. A Bíblia tem que nos dizer qual é o selo de Deus. E eu preciso que você veja. Abra sua Bíblia comigo, agora, em Ezequiel. Abra sua Bíblia em Ezequiel. Você precisa saber disso, Ezequiel capítulo 20. E o verso 11 e 12. Veja só. Dei-lhes os meus estatutos e lhes mostrei os meus juízos, os quais, cumprindo-os, o homem viverá por eles. Agora veja o 12. Também lhes dei os meus sábados para servirem de sinal entre mim e eles, para que soubessem que eu sou o Senhor que os santifica.
O que você acabou de descobrir? Qual é o sinal de Deus? Veja também o capítulo 20, verso 20. 20. Diz: santificai os meus sábados e servirão de sinal entre mim e vós, para que saibais que eu sou o Senhor vosso Deus. Que coisa interessante, o que determina que uma pessoa serve e que faz parte do povo de Deus? Isto é, sem dúvida nenhuma, o sábado do Senhor. Este é o sinal de Deus sobre seus filhos. Quando você tem algo que é seu, algo que lhe pertence, você coloca o seu nome nele. Veja que Deus vai selar, vai marcar os filhos dele nessa terra. E este sinal seria feito na testa. Por que seria feito na testa? Testa é sinal de consciência, de compreensão, de entender. Quando você aceita que outra pessoa lhe coloque o seu nome, lhe coloque o seu símbolo sobre você, você está aceitando que aquela outra pessoa lhe comande, que lhe dê ordens, que lhe diga o que fazer. Quando você aceita o selo de Deus, você está dizendo para Deus: Senhor, eu aceito que o Senhor me comande. Onde revela Deus está o seu selo para os seus crentes? Abra sua Bíblia em Isaías, capítulo 8. Isso é muito interessante de ver, eu gosto muito desse texto, porque ele é muito revelador. Isaías, capítulo 8, dê uma olhadinha aqui junto comigo. Abra lá sua Bíblia. Isaías, capítulo 8, e o verso é o verso 16. Ata o testemunho, sela a lei entre os meus discípulos. Interessante isso. Selar a lei entre os discípulos dele. Seria bom fazermos uma análise para comprovar a firme certeza do que estamos dizendo. Esta certeza do que estamos dizendo, que